eu venho a essa tribuna, senhor presidente, encarregado de que fui, na última sexta-feira próxima passada, o diretório estadual do PMDB do Mato Grosso do Sul, de quem eu me orgulho de fazer parte, pediu que eu lesse a seguinte nota. O PMDB de Mato Grosso do Sul reafirma a posição manifestada na Convenção Nacional do Partido de imediato rompimento com o governo federal e condena a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um ato que fere a justiça e é contrário aos interesses do povo brasileiro. A presidente Dilma não tem mais as condições políticas nem a credibilidade para conduzir o país através da crise, razão pela qual o PMDB de Mato Grosso do Sul orienta a sua bancada no Congresso Nacional a votar favoravelmente pelo impeachment. Nesse sentido, o PMDB de Mato Grosso do Sul requer a entrega imediata de todos os cargos federais de confiança ocupados por indicação do partido e exige a demissão do deputado federal Mauro Lopes ou sua expulsão do partido por descumprir decisão expressa da Convenção Nacional. Essa é a nota que eu me comprometi de ler dessa tribuna aqui do Senado. Essa é a nota que representa, né, a posição do meu partido, o Mato Grosso do Sul, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Mas, senhor presidente, agora, não uma nota lida, mas exatamente o que eu penso disso tudo. Senhor presidente, eu ouço dizer que está em curso um golpe. Toda hora vem aqui golpe, golpe, golpe. Primeira coisa, foi instalada na comissão da Câmara dos Deputados, e vale dizer, o rito que está sendo seguido na Câmara dos Deputados foi exarado pela Suprema Corte desse país. Ou seja, ninguém vai fazer nada de diferente do que a Suprema Corte desse país determinou. Artigo, então, número 1 é isso. O presidente dessa comissão é aqui de Brasília, o Rosso, e o relator de Goiás, o Jovair. Portanto, em que pese a colocação de alguns que estaria sendo manobrada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, há uma comissão especial que vai, no final, dando os prazos legais, exaurir um parecer. E a comissão especial vai decidir se aprova ou não o impeachment. Agora, qualquer que seja a decisão dessa comissão especial, ela será votada na Câmara dos Deputados e exige quórum qualificado, vale dizer, para ser aprovado o impeachment na Câmara dos Deputados, é preciso ter o voto, sim, de 342 senhores deputados. Repito, 342 deputados. Ora, se 342 deputados legitimamente eleitos nos seus estados não tiverem representatividade para votar isso, eu não sei mais o que é democracia. A democracia pode ter 1000 defeitos. O Congresso pode ter um monte de gente com desvio e tal. A única coisa que não tem ali é gente sem voto. Foram eleitos democraticamente os senhores deputados que lá estão. Depois de aprovado, se é que vai ser aprovado na Câmara dos Deputados, esse documento vem aqui para o Senado. E o Senado tem a prerrogativa de dizer se esse processo continua ou não. E aí vai ter a manifestação dos senhores senadores. E eu pergunto para aqueles que insistem em dizer que isso é golpe,
se os senhores senadores aqui têm ou não têm a representatividade dos seus estados. E o que eu acho mais engraçado é o seguinte: qualquer coisinha que acontecia, se invocava a posição da Ordem dos Advogados. Pois muito bem, a Ordem dos Advogados se manifestou por 26 votos a 2 favoráveis ao impeachment nesse país. Então eu pergunto, quando é favorável a um determinado segmento, está tudo bem. Aqui foi falado muito da igreja e tal, mas tem uma declaração do arcebispo de Nossa Senhora Aparecida, que ninguém lembra. Ninguém quer lembrar nessas alturas. Né? Mas o arcebispo tem uma colocação interessante, né? Isso tudo, eu estou dizendo, é um jogo de palavras. E quando tem esse acirramento político, só tem um jeito da sociedade que se diz democrática dirimir essa diferença: é no voto. E esse voto tem que ser dado pelo Congresso Nacional. Aí, se não tiver o voto, se não for votado aqui pelos legítimos representantes, aí sim você poderia estar falando em golpe. Esse não é um golpe. Tanto que não é que a Suprema Corte legalizou o processo de impeachment. Disse como é que deve ser conduzido. Então, eu fico aqui comigo por muito tempo. Eu sou um daqueles que mais discreto, talvez, tem uns que gosto mais da tribuna, da televisão. Eu sempre fui e, graças a Deus, sempre deu certo, porque é o meu 9º mandato consecutivo, senhor presidente. Né? Então, eu acho... E outra coisa, os caras querem parar a investigação. No meu 9º mandato, senhor presidente, graças a Deus, eu tenho as minhas mãos limpas. Então eu me sinto com autoridade para vir aqui e dizer, e que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Eu tenho certeza que a investigação vai continuar. Tenho certeza que o juiz Sérgio Moro, que pode ter, não sei, eu não sou jurista, mas eu vejo que há discordância, mas eu tenho certeza de uma coisa: ele fez pensando no país. Porque a gente não soubesse também de um monte de gravações que ali foram colocadas, a indignação não estava correndo solta nesse país como está. Então, mas eu quero democraticamente conceder a parte a minha conterrânea, a minha grande companheira, a senadora Simone Tebet. Obrigada. Logo em seguida, a senadora, minha amiga também, Ana Amélia. Obrigada, senador Moca. Primeiro dizer a todos que estão nos ouvindo, especialmente a população sul-mato-grossense, que Vossa Excelência foi designado emissário da bancada do PMDB do Congresso Nacional, não só do Senado, mas da Câmara, para falar e expressar o sentimento, que é um sentimento de unanimidade de todo o diretório da executiva estadual do PMDB de Mato Grosso do Sul. Isso é importante deixar muito claro. E dizer que fico feliz que tenha sido Vossa Excelência. Vossa Excelência tratou da questão da forma como merece ser tratada. Primeiro, dizer que, como Vossa Excelência, eu estava extremamente constrangida aqui no Senado, e isso já vem de algum tempo, porque não me via no direito de falar de um partido alheio quando tenho tantos senões em relação ao meu próprio partido. Recentemente eu vi um provérbio que já foi muitas vezes dito na tribuna do Senado, que na casa onde não há pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Eu diria, pensando hoje no momento em que o país vive, a situação de falta de credibilidade de todos nós da classe política, de que na causa, ou em causa que não há retidão, que não há correção, que não há ética, todo mundo briga
e ninguém tem razão. Vira isso que virou esse país, um presidencialismo de coalizão. Um presidencialismo de coalizão que, na teoria, num determinado momento, ele faz sentido. Numa democracia, os partidos aliados têm que fazer parte mesmo do partido que ganha para se governar o país, até para que democraticamente se tenham ideias diferentes e possam contribuir e colaborar na gestão pública. O problema é que esse presidencialismo de coalizão, provavelmente a causa de todos os males que estamos vivendo, esse presidencialismo de coalizão passou a ter um exagero que chega a chegar às raias do absurdo. E nesse aspecto eu incluo principalmente o PMDB. Não me sinto confortável de falar do PT, da oposição ou da situação sem antes falar do PMDB do presente. E aí, eu quero dizer a todos que estão nos escutando, senador Valdemir Moca, que de tudo que foi dito na nota, entendo que é urgente a entrega de todos os cargos e ministérios do PMDB para que tenhamos a independência devida para dizermos aquilo que queremos. Esse presidencialismo de coalizão, levado às raias do absurdo, gerou toda essa sorte de corrupção que hoje reina no nosso país. Divisão de diretorias, esfacelamento desta que é a maior empresa estatal do Brasil, uma das maiores do mundo, para poder ter partidos aliados para comandar este país. Eu falo isso com lamento. Eu falo isso como quem veio de um outro PMDB. Não é este PMDB que me orgulha. Eu lamento pela história presente do PMDB. E esse lamento, ele vem numa forma de angústia. É um lamento que vem do mais profundo sentimento de pesar. Porque o PMDB, do qual eu pertenço e de onde nasci, é o PMDB da história de luta pela redemocratização de Ulisses Guimarães, de Tortônio Vilela, de Franco Montoro, de Tancredo de Neves, mais recentemente, de Pedro Simão, de lá no nosso estado, Wilson Barbosa Martins, e por que não me referir ao meu saudoso pai Rames Tebet. Este PMDB, que lutou pela redemocratização, pela instituição do habeas corpus, da anistia, dos direitos civis, antes ameaçado, este PMDB histórico não merece o que está acontecendo hoje. Eu peço desculpa por estar me alongando em relação ao pronunciamento que faço, em relação ao pronunciamento que Vossa Excelência profere nessa tarde de hoje, mas é preciso que coloquemos o dedo na ferida e possamos perceber que precisamos fazer também um meia-culpa, assumir aí a responsabilidade em relação ao partido que temos. E começamos com o posicionamento do PMDB no estado do Mato Grosso do Sul. Vamos entregar os cargos, vamos entregar os ministérios, para que possamos, com convicção e ouvindo as vozes da rua, as vozes populares, decidir pela implantação, pela abertura do processo de impeachment, porque eu concordo com Vossa Excelência, não é golpe. O que nós temos que fazer é analisar com muita serenidade, com muita imparcialidade, mas nunca colocando a forma, os possíveis abusos que possam estar acontecendo acima do mérito. E o mérito tem nome: corrupção. Corrupção, talvez não só de um determinado partido, de muitos, mas corrupção que o povo brasileiro não mais aceita. Não mais aceita quando morre nas marcas dos hospitais, quando não tem segurança pública para garantir que vidas não sejam, jovens não sejam ceifadas nos centros urbanos desse país. Corrupção que está matando a esperança do povo brasileiro em melhores dias. Portanto, é lamentável. Não gostaria de estar nesse momento dizendo o que estou dizendo, mas eu encerro dizendo apenas uma coisa: sou do PMDB, mas não quero o governo. Sou do PMDB, acho que o processo de impeachment tem que ser instalado, mas não significa com isso que quero ver a todo custo, acima da lei e da Constituição, um presidente PMDBista. Quero que se faça justiça, que se ouça os clamores das ruas e que possamos, com parcimônia e imparcialidade, acima de tudo, com compromisso de unir novamente este país, decidir, de acordo com a nossa consciência, aquilo que for melhor para o nosso país.
Senadora Simone, eu sou um daqueles que costumo ter na minha vida, ela tem uma constante. Eu sou muito coerente dos meus atos. E eu disse há 1 ano e poucos atrás, e nós tivemos a oportunidade de começar melhor aqui também no Senado. Então, eu fico muito feliz que Vossa Excelência tenha colocado dessa forma, que me dá a oportunidade para que eu possa mostrar a minha coerência de princípios que eu sempre trouxe comigo. E sempre estive no PMDB, desde 1978. Mesmo em trincheira, quando tive que me entrincheirar para combater muitas coisas que no meu partido eu não concordo. Mas eu não acho que mudando de partido é que eu vou consertar a sociedade brasileira. Eu prefiro ficar na minha trincheira combatendo aquilo e que eu divirjo. E é o que eu estou tentando fazer. Agora, recebi ainda hoje, para minha alegria, que no dia 29, que é o que foi tirado na nossa convenção, com Vossa Excelência presente, de que o PMDB vai se reunir, o Diretório Nacional, para tomar uma posição, se continua ou se afasta do governo. Nós, do Mato Grosso do Sul, para nós não é nenhuma novidade. Nós, nos últimos 8 anos ou mais, nós sempre tivemos um adversário do PT. Nós sempre fomos adversário do PT. Então, para mim, até aqui, não há novidade nenhuma. Eu nunca quis confundir o meu querido Mato Grosso do Sul com a política nacional. Mas, nesse momento, senadora Ana Amélia, a quem eu dou a parte, eu acho necessário um posicionamento firme. E aqueles que me conhecem há mais de ano, eu venho dizendo isso. Nós não podemos mais continuar nessa aliança com o PT. Senadora Ana Amélia. Serei breve, presidente. Só, senador Marco, para lhe agradecer o esclarecimento, eu diria, cristalino de Vossa Excelência na didática de explicar que não se trata de golpe, como insistem aqui, de repetir tantas vezes para que isso se torne uma verdade, mas não vão conseguir. A sociedade está se manifestando em relação ao posicionamento majoritário da opinião pública brasileira e das posições e das atitudes dos brasileiros. Quero dizer que, ao explicar que o rito do processo de impeachment foi definido pela Suprema Corte, já é a primeira sinalização da legitimidade deste processo. A segunda questão, senador Moca, é que nesse rito está escrito e determinado também que o voto será aberto. Cada um vai mostrar de que lado está e como está e de que maneira vai votar. A terceira questão é o seguinte, senador Moca, para mim, golpe é tentar anular o trabalho do juiz Sérgio Moro. Golpe é tentar manobrar a Polícia Federal para que ela seja não um instrumento de Estado, mas um instrumento de um partido político para servir de manobra aos seus próprios interesses e não aos interesses nacionais. Felizmente, essa instituição chamada Polícia Federal está honrando a sociedade e a nação brasileira. Da mesma forma, em relação à própria ida do ex-presidente Lula, um cidadão comum, apenas foi presidente da República, com feitos que foram reconhecidos pelo país, mas é um cidadão comum e, como cidadão comum, sujeito às leis do nosso país, não é e não está acima da lei. Portanto, a ida dele ao Gabinete Civil da Presidência deixa muito claro também a tentativa desta manobra e que não adianta subestimar a inteligência do povo brasileiro, senador Moca, não adianta subestimar. Isto é que é e pode ser chamado de golpe. Não o que está acontecendo no processo institucional brasileiro, com o Poder Judiciário funcionando com total liberdade e independência e total autonomia, com o Ministério Público da mesma forma, com altivez, soberania e independência, e a Polícia Federal cumprindo o seu dever republicanamente. É isso que é o verdadeiro sintoma
da democracia do nosso país nos dias de hoje. Isso é o que conforta e é isso que dá esperança ao povo brasileiro. Muito obrigado, senadora Ana Amélia, senadora Ataíde, logo em seguida, senador José Medeiros, aí eu encerro, senhor presidente. Senador Moca, ouvindo Vossa Excelência e lhe conhecendo um pouco que eu já lhe conheço, eu percebo que Vossa Excelência está nessa tribuna falando com a alma e com o coração. Parabéns. Senadora Simone Tebet também fez uma belíssima parte, também falando com o coração e com a alma. E também ouvimos a nossa querida senadora Ana Amélia. Senador Moca, eu disse já há uns 15 dias desta tribuna que Vossa Excelência ocupa, que o futuro da nação está nas mãos do PMDB. Eu disse. E é verdade. O PMDB, com toda a sua mega estrutura parlamentar, decide o destino desse país. É fato. E agora, então, eu fiquei muito feliz, muito contente do nosso querido Mato Grosso do Sul sair à frente nesta decisão de rompimento com o governo federal. Muito feliz. E eu espero que agora, muito em breve, até mesmo antes do dia 29, conforme anunciado, o PMDB nacional toma esta decisão que o Mato Grosso do Sul sabiamente tomou. História de golpe. Nós estamos cansados de ouvir essa história de golpe. Golpe é para o discurso dos desesperados. Não tem mais nada que se pegar. Golpe é tudo isto que a senadora Ana Amélia colocou e muito mais. Hoje nós temos mais de 80 milhões de brasileiros querendo o impeachment da presidente Dilma. 80 milhões de brasileiros. Vamos imaginar 160 milhões de brasileiros, tirando as crianças. Mais de 50%, na verdade, saiu a pesquisa, 68% quer o impeachment da presidente Dilma. Então, não é a oposição, não é o PMDB que está querendo dar golpe, de forma alguma. Golpe é exatamente o que o governo do PT fez com o povo brasileiro. Hoje, mais de 20 milhões de pessoas desempregadas. Só nesses últimos 12 meses, de carteira assinada, foram mais de 2 milhões de brasileiros. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, senador Moca. E eu vou continuar com essa admiração que eu tenho por Vossa Excelência, a partir de hoje, inclusive, mais ainda, por esse discurso falado do coração e da alma para o povo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Taíde. Senador José Medeiros. Senador Moca, muito obrigado pela parte. Senador Moca, eu tenho visto aqui os mais diversos pronunciamentos e Vossa Excelência hoje traz um pronunciamento muito interessante. Não que os outros tenham sido menores, mas geralmente são defesas ou ataques. Vossa Excelência traz uma luzinha no fim do túnel, porque quem decide essa partida é o PMDB. A oposição não tem número suficiente para levar ao cabo o término desse governo, para tocar esse impeachment. Depende dos votos do PMDB. Então, no momento que esse partido, que é um partido histórico, que ajudou a construir essa democracia, sinaliza, e um dos seus diretórios, aliás, um dos mais independentes, representado aqui nessa casa por Vossa Excelência, senadora Simone, no momento que esse diretório começa a se posicionar e a gente vê a sinalização de que o PMDB está virando, a gente começa a ter uma esperança pelo país, por esse país. Ontem estive no meu estado de Mato Grosso e vi o desespero da classe produtora, do comércio e da indústria. E aí a gente pergunta, mas vai derrubar uma presidente porque a economia está ruim? Não, é porque se reuniu as condições necessárias para que haja o impeachment. É porque nós estamos na tempestade perfeita, onde nós temos uma base legal para o impeachment, nós temos as condições de rua, ela perdeu a base nas ruas, o apoio popular já existe para esse impeachment e ela perdeu também o apoio político.
aliás, está demonstrado no discurso de Vossa Excelência de que ela realmente está perdendo o apoio político. Então, nesse momento, nós temos visto discursos aqui de ataques ao PMDB, já antevendo a saída do PMDB, nós temos visto a ala do governo já começando a atacar o PMDB, de que o PMDB está montando um golpe, de que o PMDB está montando um complô. Não. O PMDB, se assim o fizer, da forma como Vossa Excelência está se posicionando, está fazendo um bem pelo Brasil e está tendo a responsabilidade de dizer, essa situação não pode mais e nós vamos, como tantas outras vezes o PMDB se posicionou pelo país, vamos encontrar uma saída. E nesse momento, eu acho que é momento sim das oposições do PMDB já pensar o pós-Dilma. Porque nesse momento nós estamos numa situação de trocar o pneu com o carro andando. Então não dá para esperar a votação do impeachment que vai ocorrer para aí começarmos a pensar numa economia. Temos que começar sim a já pensar agora, porque não podemos ser pegos de surpresa. E, nesse momento, a gente tem visto que o governo não tem uma política econômica, não tem, ao menos, onde se agarrar, porque as barras da justiça estão aí. Então, as palavras aqui são vazias, são palavras de dizer... É golpismo, o juiz Moro deveria ter publicado 10 minutos depois ou 10 minutos antes. São muito frágeis os argumentos, eles não têm defesa. Eu tenho dito aqui, me perdoe a analogia, mas a situação do governo parece falta batida pelo Rogério Ceni. É no ângulo, não tem defesa. Então, Vossa Excelência traz um alento, essa fala sua está em consonância com as ruas. E a sua cidade, Campo Grande, deu um exemplo de civilidade nesses últimos dias. A Avenida Afonso Penas lotou de campograndenses, enchendo as ruas e demonstrando a indignação. E Vossa Excelência, como representante daquele povo, não podia ser diferente, tem se posicionado nessa casa de forma muito coerente, sem radicalismo, mas mostrando, acima de tudo, que o Brasil precisa de uma saída. E, nesse momento, traz esse alento de sabermos que o PMDB já sinaliza não a golpe, mas a contrário de tudo com isso, porque o verdadeiro golpe está sendo perpetrado pelo PT ao colocar o ministro Lula, agora ministro Lula, para substituir a uma presidente no cargo, e ao atacar as instituições que são os pilares da democracia. Isso é golpe. Muito obrigado. Agradecendo, quero dizer que vim à tribuna com o propósito de um discurso até mais light, mas fui precedido por oradores que fizeram questão. Eu quero dizer que eu respeito as pessoas que sexta-feira foram às ruas porque são contra. É verdade, não tinha só militante, muita gente foi. Eu reconheço isso, mas nós não podemos ignorar as pessoas que foram no domingo. E se sexta-feira teve uma parcela expressiva da sociedade, no domingo teve o triplo dessa parcela se manifestando. Então, eu entendo que democracia também é isso, é a maioria. E a maioria se expressou, e se expressou de uma forma tão dura, e aí é que eu lamento. A resposta que o governo deu foi colocar um daqueles que foi mais hostilizado para ser ministro do governo. Aí não há quem aguente. E foi o que nós vimos nas ruas desde quando anunciou. Quero dizer que quem me inspirou a vir à tribuna é essa grande companheira que hoje soma comigo aqui no Senado, que é a Simone. A senadora Simone Tebet é, sem dúvida nenhuma, para mim, e vai continuar sendo uma inspiradora, assim como foi o seu saudoso pai, a quem eu me orgulho de entrar pelo antigo MDB, pelas mãos do pai dela. Era o nosso grande chefe e o nosso grande líder. Por derradeiro, eu concedo a parte ao senador Magno Malta. Vejo na tribuna o guerreiro que conheci na Câmara, na CPI do narcotráfico. A presidente Dilma, ela só não contava com o espírito de chapolim colorado das autoridades do Brasil, só não contava com a minha astúcia, Chaves falava. Que quem acha que é sabido demais se enrola na língua. O meu Estado
tem 78 municípios. Tinha 200 mil pessoas na rua. Se o estado do Espírito Santo daquele tamanhozinho, 200 mil pessoas, for tudo elite, como eles falam, seria o único país no mundo que só tem elite, o único estado. Mas no discurso deles, motorista de ônibus desempregado, cobrador desempregado, assessorista de elevador, empacotador de supermercado, doméstica desempregada, dono de lojinha que quebrou, não tem como pagar o seu fornecedor, tinha 2 empregados, não tem como indenizar, que foram para as ruas. Essa classe agora mudou de nome, eles são elite, eles são chamados de elite no Brasil. Percebe-se claramente que eles estão falando para a militância, senador Moca. Eles não estão falando para ninguém. A presidente Dilma faz discurso falando para a militância, ela não está falando para a nação. Não é porque a nação não quer ouvi-la, não é porque ela não tem o que falar. Hoje eu estava ouvindo ela, depois dessa reunião, um café dela com os juristas. Ora, se o AB vota quase por unanimidade, onde só tem advogado, um jurista pensa de um jeito e outro pensa de outro. No meio do discurso, ela repete: é uma indignidade grampear uma presidente. Ninguém nunca grampeou ela. Ela está falando para a militância, tentando confundir a mente do país. E, na verdade, havia uma escuta no Lula. Ninguém nunca grampeou ninguém no Brasil. Quem grampeou Dilma foi Obama. Obama grampeou ela. E ela nem reagiu com essa valentia toda. Só tinha uma agenda marcada nos Estados Unidos, não foi. Mas ele grampeou o e-mail dela, grampeou lá dentro do palácio, grampeou tudo. Mas ela nunca foi, ela entrou no grampo do Lula, um cidadão comum, que tem uma história bonita. É bonita a história do Lula. Quem é que vai negar isso? Do menino retirante que saiu do Nordeste, torneiro mecânico, e que depois vira presidente da República. Ninguém nunca vai apagar isso. Que virou presidente da República. Mas nem aquilo que ele fez enquanto presidente da República, aliás, não fez nenhum favor, porque era o presidente da República, mas aquilo que ele teve o tino e, de fato, executou, lhe autoriza e dá a ele um salvo-conduto para praticar o crime, para praticar o que praticou no escuro, praticou na ilegalidade. E hoje eles querem que o currículo do Lula apague o que foi feito no escuro. A Bíblia diz que tudo que é feito nas trevas um dia virá à luz. Tudo que é feito nas trevas um dia virá à luz. E veio à luz. Mas o para-choque de caminhão fala diferente. Tem muito cospe para cima, um dia cai na cara. Eles chegaram ao poder cuspindo para cima. Todo mundo era corrupto, todo mundo era ladrão. Um dia, pô, a cusparada veio no meio da cara. Não é? Então, esse momento nós estamos... Vossa Excelência está correto. E agora nós somos obrigados a ouvir discursos que só eles são defensores da democracia. Eles estão na tribuna defendendo a democracia. Sexta-feira eles foram para a rua defender a democracia. Só eles defendem a democracia, são democratas. 70 mil no Rio são democratas. 100 mil na sua Campo Grande não são democratas. Está todo mundo comandado por Aécio Neves. Me engana que eu gosto. Coitado de Aécio. Se ele tivesse essa capacidade, ele já tinha sido governador presidente umas 3 vezes. Não, está sendo... Eu tenho lá nada com o PSDB, eu sou lá PSDB, eu tenho lá nada com o PT, eu não sou PT, eu não estou nessa rusga de torcida. Nós temos que pensar nesse país. Ora, existem regras, existem limites. Existem regras, existem limites. Sim, claro. E elas são estabelecidas para todos. Onde já se viu, isso é golpe. E aí, como é que encerra a reunião lá? 3h30 de reunião com juristas. Eu vi o discurso dela todinho. Com eles tudo com cartaz, gritando, não, vai ter golpe, não. E os deputados federais do PT e do PCdoB lá. Então, quer dizer que aquela maioria absoluta que eles tinham era que conquistar agora. Eles tinham que conquistar. Eles estão chamando de golpista. Porque quem vota não é aquela militância. Ministro não vota. Aqueles juristas não votam. Ninguém ali vota. Então, quer dizer, os que votam, que estão ali na Câmara, são tudo golpistas. Aquela maioria que ela precisa são golpistas. E ela acha que vai resolver isso com aquela minoria do PT e do PCdoB. Então, eles estão falando, sabe tanto do erro, sabe tanto do que vai acontecer, que eles estão falando para a militância. Eles não estão falando para fora. Porque se era hora dessa mulher ter um gesto de humildade, convidar os deputados para tomar um café na casa dela, fazer... Se ela não tem, que ela sabe interpretar bem.
Ela interpretou bem os textos de João Santana na eleição e tal, para contar aquelas mentiras, que ela finge isso. Olha, eu estou humilde agora, estou humilde, graças a Deus, me humilhei, estou descendo do salto, estou pedindo a vocês que me ajudem, o momento do país é grave, vamos recuperar a economia, vamos não sei o quê, temos que fazer isso, aquilo. Então, passou, estive lá com ela, rapaz, falou, mas não, ela faz assim com o pescoço, ó. E olha de lado e fala, eu tenho cara de que vou renunciar, assim, aqui como é que, olha para minha mão aqui, filma minha mão aqui, menino. Olha como é que eu estou ficando velho de preocupação, ó, com essa cara feia dela. Olha como é que eu estou cheio de ruga, ficando velho antes da hora. Aqui, ó. É brincadeira, meu irmão. É brincadeira. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, mas eu vi uma presidente que só pega o microfone para falar para a militância e não tem condição de falar para uma nação. É porque é fim de festa. Eu agradeço a parte do senador Magno Mato. Pergunto se eu posso ouvir o senador Ricardo Ferraz. Por favor, senador Ricardo Ferraz. Senador Moca, muito rapidamente, mas de maneira muito sincera e muito franca, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a senadora Simone Tebet, cumprimentar o Estado do Mato Grosso do Sul por essas extraordinárias lideranças que nós temos aqui no Senado Federal. Vossa Excelência há pouco fez menção de um homem que não apenas o Mato Grosso do Sul admira, mas todos nós admiramos pelo seu legado, o ex-presidente do Senado, o ex-senador Tebet. Eu convivo com Vossa Excelência aqui nesta casa, já vai para quase 5 anos. E a têmpera de Vossa Excelência, a personalidade de Vossa Excelência, o comprometimento de Vossa Excelência com o interesse público, o faz naturalmente na condição de líder do PMDB do Mato Grosso do Sul, assim como a senadora Simone Tebet, a trazer essa manifestação para os seus pares aqui no Senado. Vossa Excelência, diferente de muitos, nunca procurou a sombra. Vossa Excelência sempre procurou a transparência e sempre deixou claro a necessidade de mudanças e de transformações, sobretudo na orientação e no padrão ético e moral deste governo. Vossa Excelência, mesmo sendo do PMDB, nunca coadunou, nunca conviveu, nunca transigiu com tudo que nós temos acompanhado ao longo dos últimos anos. De modo que essa notícia que Vossa Excelência traz, ela está compatível com a jornada e a história política de Vossa Excelência e da senadora Simone, que eu faço questão de registrar os meus cumprimentos. Muito obrigado, senador Ricardo Ferraço. Eu encerro, senhor presidente, agradecendo, meu caro presidente Dário, a paciência de Vossa Excelência, mas era importante que eu cumprisse essa missão, que fui designado como porta-voz do Diretório Estadual do PMDB de Mato Grosso do Sul. Muitíssimo obrigado.